conceito que eu vou trazer para ser discutido hoje aqui no Explica aí Bela, eu já vi sendo utilizado no Twitter, tanto por mulheres lésbicas quanto por outras pessoas. E essas outras pessoas estavam usando em falas lesbofóbicas. E eu fui pesquisar sobre o tal conceito e acabou que eu achei um total de 0 coisas sobre. Nem vídeo, nem texto, nem blog, nem artigo, nada. Eu não consegui sossegar, sabe? Eu continuei com aquilo na cabeça e eu decidi compartilhar com vocês as conclusões que eu cheguei depois de pensar mais e pesquisar sobre termos parecidos. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o ato de lesbocentrar-se, ou seja, de ser lesbocêntrica. Como eu disse, eu vi esses dias atrás um tweet mais ou menos assim, abre aspas, que história é essa de lésbicas querendo se lesbocentrar? Interrogação, interrogação, interrogação. Ah, vai tomar no... Isso é bifobia. Fecha aspas. E comecei a pensar sobre o porquê de tanto ódio e o apontamento de que se lesbocentrar seria bifobia. A questão é que eu acho que rolou aí um esvaziamento do termo, igual aconteceu com o empoderamento, que eu expliquei no primeiro episódio do Explica aí Bela. Pensando na etimologia da palavra lesbocentrar, a gente chega em palavras como lesbocentrismo ou a lesbocentricidade. E eu acho que isso é fundamental para a gente entender o significado real de se lesbocentrar e deixar de ser ignorante e usar isso como desculpa para ser lesbofóbico. A primeira coisa que é muito importante de se entender em relação ao lesbocentrismo é que não tem nada a ver com a exclusão de mulheres não lésbicas das nossas vidas. Não significa que a gente vai, por exemplo, tá lá numa festa, chegou numa mulher e aí ela fala, ah não, eu sou bissexual, que a gente vai sair tipo, putz, eu tava muito afim de te beijar, mas eu só beijo mulheres lésbicas, sabe? Eu tô tentando me lesbocentrar. Não é isso, tipo, não faz sentido, sei lá, na minha cabeça não faz sentido. O que eu fiz foi fazer um paralelo do significado de lesbocentridade com o conceito de afrocentridade, segundo o autor Molefe Ket Assante, né? Por esse centridade, centrismo, ser um sufixo que denota estar no centro, ser o centro. E o lesbo e o afro serem prefixos e eu só mudei eles. E explicando o conceito do Molefe com as minhas palavras, é como se afrocentrar seria o entendimento que africanos e afrodescendentes são os agentes diretos, os personagens principais e os reais contadores da história daquele povo, né, da história da África. É entender os africanos e os afrodescendentes como os criadores de fenômenos e não meros copiadores. Lesbocentrar também é esse entendimento de que as mulheres lésbicas são as responsáveis pelos seus fenômenos, são aquelas que ocupam esse lugar de personagem principal e de contadoras reais, né, de quem cria, de quem faz e de quem vive a história, e não de quem copia ela de outras pessoas. Dá pra entender? A lesbocentridade vem do processo de conscientização política do lugar que a mulher lésbica ocupa e ocupou ao longo da história. É entender a marginalização das mulheres lésbicas, seu apagamento e o porquê disso ter acontecido dessa forma. É pegar as nossas vivências e nos apropriarmos delas, sabe? Desvinculá-las de outras vivências. É pegar os debates e colocá-los sobre o nosso olhar. Tipo, desconstruir essa ideia de que existem ativas e passivas nas relações sexuais lésbicas, que lésbicas não feminilizadas devem agir como homens heterossexuais. A conceituação de monogamia, que eu ainda vou falar sobre isso algum dia. Falar sobre a ginecologia lésbica, a psicologia lésbica, a literatura lésbica e etc. E para isso, né, para botar os debates lésbicos em questão, a gente precisa discutir a lesbianidade
com pessoas que vivem isso também, ou seja, mulheres lésbicas. Não é sobre excluir as mulheres com outras sexualidades e outras existências. É sobre unir e agregar as mulheres lésbicas. É literalmente colocar as mulheres lésbicas como o centro das suas questões, das suas vivências e dos seus debates. E pode ser que para isso algumas mulheres decidam se relacionar só com mulheres lésbicas, mas isso é decisão delas. Não tem nada o que a gente possa fazer além de não ser lesbofóbico e usar isso para atacá-las. Para finalizar, eu vou reiterar aqui que as fontes de tudo isso que eu falei são as vozes da minha cabeça, com exceção do conceito que já existe, né, de afrocentridade. Mas todo o resto são conclusões que eu consegui tirar depois de pensar sobre essa discussão, fazer minhas comparações, e eu estou aberta para te ouvir caso você tenha algo para acrescentar no meu debate, tá bem?